Voltei a mim em pedaços, primeiro as luzes, depois a dor, depois o peso de 1000 tijolos esmagando meu peito. As paredes eram brancas zumbindo com máquinas silenciosas. Uma enfermeira pairava por perto verificando meu soro. Minha garganta estava seca quando sussurrei. Meu filho veio. Ela hesitou. Seus olhos encontraram os meus, depois desviaram, cheios de algo que só mais tarde eu nomearia piedade. O quarto respondeu por ela. Silencioso, imóvel, sem alma. Tentei lembrar do acidente. Faróis, gelo, um estalo nauseante que rasgou a noite. Eu saíra da estrada, isso era claro. Mas quanto tempo fiquei lá quebrada e sozinha eu não sabia. Mais tarde, quando meus pulmões já conseguiam segurar mais que um suspiro raso, soube da verdade, estive inconsciente por quase 3 semanas. 3 semanas naquele leito, vagando entre este mundo e o outro, sem flores, sem cartões, nenhuma visita, nem mesmo de Caio. Ouvi o médico falando em voz baixa do lado de fora da porta. É improvável que ela se recupere, disse ele. Sem seguro registrado e nenhum contato familiar, respondeu. Sem família. Eu criei aquele menino. Estive em cada consulta ao dentista, cada joelho ralado, cada birra. Vendi o colar da minha avó para pagar a matrícula da faculdade dele. Uma vez caminhei para casa na chuva depois de um turno noturno, só para ele ter o carro para um encontro, sem família. A enfermeira Clara, descobri depois, me contou que foi um entregador que chamou a ambulância. Meu carro foi encontrado embrulhado em torno de uma árvore na estrada para Itu. Eu estava fria, sangrando, quase morta, mas não morta. E com cada respiração que voltava, algo mais vinha junto. Não gratidão, nem mesmo tristeza. Apenas uma clareza lenta, fervente. Eu implorei amor ao mundo. Ofereci tudo o que tinha. E quando chegou minha vez de precisar de algo qualquer, coisa fui recebida pelo silêncio. Quando me transferiram da UTI, eu sabia de uma coisa. A mulher que deixaram naquele leito não era a que sairia dali, e eu não tinha intenção de ligar para ele primeiro. Voltar para casa deveria ser o começo da cura, mas no momento em que atravessei a porta, soube que não seria. O ar estava parado à luz cinza e amarga. Poeira cobria cartas fechadas, fotos emolduradas que ninguém limpava. Sentei-me devagar na cadeira da cozinha, aquela com a perna bamba que Caio sempre prometeu consertar. Sem balões, sem bem-vinda ao lar, nem mesmo uma travessa quente de um vizinho. Apenas o zumbido oco da geladeira e a dor na minha coluna. Conectei meu celular. Demorou minutos para ligar 3 semanas morto, e quando acendeu, chequei as mensagens de voz. Havia 3, todas de Caio. A mais recente tinha mais de 2 meses. Oi, mãe, escuta. Eu e Marina estamos sem dinheiro para o aluguel de novo. Será que você pode nos ajudar com uns R$ 500 só por 1 ou 2 semanas? Era isso. Sem como você está sem te amo. Apenas uma mão esticada na minha direção como sempre. Tentei ligar para ele. Só uma vez. Tocou de novo, caiu na caixa postal. Não deixei mensagem. Não queria me ouvir implorando. Dias depois, o setor de cobranças do hospital entrou em contato. O valor me fez prender a respiração mais do que eu ganhava em 6 meses vendendo quadros. Não chorei. Apenas passei o número de Caio. Quando ligaram de volta, a voz era monótona e ensaiada. Falamos com seu filho. Ele disse, e cito, ela está viva. Não é ela dar um jeito. Sempre foi independente. Fiquei com aquela frase por um tempo. Virei-a como uma pedra na palma da mão, esperando para ver se me cortava. Não senti nada. Nem surpresa. Nem dor. Apenas a confirmação apagada de algo que eu tentava não acreditar há anos. Abri meus contatos. Encontrei o nome dele. Pressionei e segurei. Um botão vermelho apareceu. Apagar. E com ele apagado, o silêncio não ficou mais alto, ficou limpo. Na manhã seguinte, abri as janelas deixando o ar novo entrar e comecei a mexer numa caixa de cartas que não tocava há anos. Foi quando encontrei a com o nome de Zuleika no remetente.
Chegou numa quarta-feira escondida entre um aviso de imposto predial e um folheto de cupons que eu teria jogado fora se a caligrafia no envelope não tivesse me parado. Curvada graciosa, familiar, Zuleika. Não ouvia esse nome há anos. Nos conhecemos num curso de arte comunitário quando Caio ainda estava no ensino fundamental. Ela era toda tranças prateadas e dedos manchados de tinta, uma professora aposentada com uma risada como sinos de vento. Nos afastamos depois que ela se mudou para o norte. O tempo faz isso. Dentro havia uma carta de um escritório de advocacia em Paraty, Rio de Janeiro. Zuleika faleceu tranquilamente num hóspice. Sem filhos, sem esposo. Apenas um portfólio de arte, uma herança modesta e aparentemente um testamento detalhado. Ela deixou tudo para mim. Na primeira vez que li as palavras, pensei que era um erro, mas então abri o segundo envelope. A carta dela, Adelina. Eu vi seu trabalho florescer, vi você se segurar, mesmo quando tudo ao seu redor tentava te desfazer. Pessoas como você não recebem presentes. Elas os criam. Que este seja diferente. Aceite-o e construa a vida que eles não achavam que você merecia. Z. Sentei-me à mesa da cozinha, a carta tremendo nas mãos, a luz do sol tocando o canto de uma aquarela desbotada que ela me deu uma vez. Um beija-flor em pleno voo. Nunca emoldurei. Ficava guardada numa gaveta com dias melhores. Na semana seguinte, voei para Paraty com 2 mudas de roupa e minha bengala. A casa ficava na beira de um morro, desgastada, mas de pé orgulhosa. Arbustos de lavanda se espalhavam selvagens pelo caminho. O mar murmurava ao longe. Quando entrei, a luz era dourada, como se estivesse esperando alguém voltar. Havia poeira, havia reparos a fazer, mas não havia tristeza. Fiquei no meio da sala e respirei o cheiro de madeira velha e ar salgado. Pela primeira vez em meses, meus ombros relaxaram. Eu não estava me preparando para nada. Abri todas as janelas, deixei a brisa entrar e comecei a fazer uma lista do que precisava consertar. O silêncio não me assombrava. Dessa vez, ele me convidava a começar. Eu estava anotando sobre o encanamento quando meu celular vibrou. Uma mensagem de Caio. A mensagem chegou às 19h12. Caio. Soube que você está bem agora. Precisa de ajuda com a casa. Sem desculpe-me por não ter aparecido. Sem menção ao hospital. Apenas isso. Ajuda com a casa. Não respondi. No dia seguinte, eles apareceram mesmo assim. Marina usava linho creme e sandálias de grife. Caio segurava uma garrafa de vinho que sabia que eu não tomaria. Eles me abraçaram como se fôssemos velhos amigos, não parentes afastados, que redesenharam suas próprias linhas. Nossa, Marina suspirou entrando na sala, os olhos varrendo as vigas de carvalho e as paredes recém-pintadas. Esse lugar é... Sério, Adelina? É lindo. Caio assentiu. Não sabia que tia Zuleika tinha um gosto assim. Sorri educadamente. Não disse que Zuleika deixou os móveis exatamente como estavam. Ela simplesmente tinha dignidade, algo que eles nunca aprenderam a reconhecer. Eles ficaram a tarde toda tocando em tudo com a fome de quem avalia um prêmio. Marina tirou fotos do jardim. Caio fuçou na garagem, murmurando sobre possíveis melhorias. Servi chá. Escutei. Deixei que fizessem seu teatro. Depois do jantar, enquanto lavava as xícaras, vi a pilha de folhetos brilhantes deixada de propósito no balcão. Recanto do Sol. Cuidado em que você pode confiar. Casas de repouso. Pacotes completos. Suítes de 2 quartos para idosos. E então Caio, apoiando o braço no encosto da minha cadeira, disse levemente: Sabe, essa casa é muito para gerenciar. Sozinha, quero dizer. Talvez seja a hora de pensar em simplificar, transferir o título, deixar as coisas limpas em termos de impostos. Encarei-o sem piscar. Estive pensando em fazer uma mudança, disse. Marina sorriu como se eu tivesse acabado de assinar algo.
Acompanhei-os até a porta, com um cobertor dobrado nos braços como uma anfitriã grata pela companhia. Eles saíram satisfeitos, cantarolando de braços dados. Quando a porta fechou, fiquei parada por um tempo. Então coloquei os folhetos na lixeira, um a um. Naquela noite, liguei para o advogado de Zuleika e pedi que começasse a papelada. E na manhã seguinte, convidei minha amiga corretora Lúcia para um chá. Eles voltaram no sábado seguinte sem convite, mas confiantes. Eu já estava preparada. A mesa no quintal estava posta com uma toalha de linho, pratos antigos descombinados e minhas xícaras de porcelana favoritas, aquelas que Zuleika e eu usávamos nas sessões de pintura. Servi chá francês preparado na medida, um pão que assei de manhã e uma salada colhida dos canteiros do jardim que Caio nem notou. Marina elogiou a brisa à vista arquitetura. Caio sorriu, examinando o quintal como se já fosse dono. Fizeram piadas. Esse lugar é incrível, mas nossa Marina disse, bebendo com elegância ensaiada. Deve ser difícil cuidar disso tudo na sua idade. Caio riu. Talvez seja a hora de passar a tocha, né? Então Marina enfiou a mão na bolsa sutil como sempre. Conheço um ótimo advogado imobiliário. Posso pedir que ele te ligue segunda-feira. Assenti como se estivesse tocada. Que gentil, Marina. Vou pensar nisso. Me desculpei momentos depois e entrei no corredor fechando a porta. Minha ligação foi direta. O Dr. Almeida atendeu com sua voz calma de sempre. Estou pronta, disse. Ele não pediu mais. A papelada já estava preparada. Discutimos cada cláusula, cada distribuição, cada porta dos fundos e salvaguarda. A casa, o terreno, a pequena conta vinculada à herança, tudo estava sendo transferido. Mas não para Caio, não para ninguém com meu sobrenome, para a Fundação Adelina para Mulheres em Transição, uma organização sem fins lucrativos que registrei discretamente há 6 semanas enquanto Caio não ligava. Almeida riu. Quer que eu entregue os documentos pessoalmente. Olhei pela janela para o quintal onde Caio e Marina brindavam e sussurravam como se já estivessem na escritura. Não disse, eu mesma faço. Encerrei a ligação, guardei o celular no bolso do hobby e voltei à mesa com um sorriso suave. Marina se inclinou. Então, pensou no que dissemos. Servi mais chá, mãos firmes, e respondi. Estive pensando bastante ultimamente. E quando eles saíram, a assinatura já estava secando. A noite que eles achavam que selaria a vitória, começou com macarrão e vinho. Marina trouxe uma salada que não fez, e Caio chegou com um blazer que não usava desde o funeral de outra pessoa. Deixei que escolhessem seus lugares frente a frente, uma frente unida de expectativa. O jantar foi calmo. Caio estava educado demais. Marina falava sobre retiros de spa e sugeria como seria maravilhoso se eu tivesse tempo para focar em mim mesma. Então, Caio pigarreou o garfo raspando o prato. Então, mãe, pensou na ideia que mencionamos. Marina enfiou a mão na bolsa. Nós até rascunhamos algo. Só para começar, é só papelada Adelina. Ela colocou a pasta ao lado do meu prato como uma oferenda. Suas unhas eram perfeitas, do tipo que nunca lava louça. Pousei o garfo, abri a pasta e comecei a folhear. Caio se inclinou expectante. Marina cruzou as mãos como uma convidada graciosa esperando aplausos. Mas eles não viram a segunda pasta já repousando perto da chaleira. Quando terminei de folhear o documento deles, empurrei-o para o lado e peguei o meu, uma capa azul ligeiramente desgastada. Abri lentamente e passei pela mesa. Marina pareceu confusa. As sobrancelhas de Caio franziram. Ela leu o título em voz alta. Transferência de propriedade para o Lar Adelina para Mulheres em Transição. A voz dela falhou na última palavra. O que é isso? Marina exigiu. Caio empalideceu. Você transferiu. Nem falou com a gente. Não achei que precisava, disse tomando meu chá. Decidi apoiar mulheres que foram abandonadas. Como eu fui. Marina empurrou a cadeira para trás. Você está sendo ridícula, vingativa.
Caio se levantou punhos cerrados, amargurada. Eu me levantei também mais lenta, mas mais firme, livre. Marina derrubou a xícara ao sair. A porcelana rachou contra o chão de madeira. Caio não se despediu. Eu não pedi. Quando a porta fechou, tranquei-a. Depois varri os cacos, joguei-os delicadamente na lixeira e sentei em silêncio esperando a luz da manhã. Na manhã em que voltaram, eu estava no jardim podando alecrim. O cheiro ficou nos meus dedos quando ouvi os gritos vindo da entrada. A voz de Caio cortou o ar. Por que diabos a porta está trancada? Levantei-me devagar e limpei as mãos numa toalha. Ao virar a esquina, vi-o lá com um homem de terno azul marinho, o corretor dele, prancheta na mão, já parecendo desconfortável. Um caminhão roncava na calçada. Marina ainda estava no banco do passageiro, braços cruzados, óculos escuros escondendo nada. A fechadura foi trocada na última semana, disse, caminhando até eles. Caio virou-se. Você disse que transferiria a casa. Eu transferi. Mantive o olhar. Só não para você. Ele avançou olhos selvagens. Você não pode simplesmente... Isso não é justo. Você nem me disse que estava. Você nunca esteve na escritura Caio. Nunca fez parte do fideicomisso. Você deixou isso claro há anos. Ele balançou a cabeça como uma criança que perdeu um brinquedo. Vou levar isso ao tribunal. Enfiei a mão no bolso e entreguei um envelope. Ele o rasgou e leu a única página. Seu rosto desmoronou. As palavras do Dr. Almeida, concisas como sempre. Você nunca foi listado como beneficiário herdeiro, coproprietário ou administrador. Sugiro que siga em frente. Marina finalmente saiu do carro, os saltos clicando contra o caminho. Deveríamos ter feito isso, antes sibilou baixo. Não olhava para mim apenas, encarava as mulheres pintando a varanda, que ela achava que seria dela. Não respondi. Não precisava. Caio rasgou a carta, uma vez depois outra, como se o papel pudesse apagar fatos. Deixou os pedaços voando no canteiro e voltou pisando forte para o carro. Não me virei até que os pneus jogassem cascalho pela entrada. Então me ajoelhei ao lado do alecrim, recolhi o papel rasgado e joguei no compostor. Ao entardecer, terminamos a última camada de tinta. A varanda parecia nova outra vez. A ligação veio 2 semanas depois. Número bloqueado. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Mãe. A voz dele estava menor. Estamos atrasados no aluguel. Marina foi embora, levou o carro. Só preciso de um pouco de ajuda. Só. Para me reerguer. Escutei. Não falei. Sei que as coisas ficaram complicadas, mas não é como se eu não tivesse tentado. As coisas simplesmente acontecem e pensei que talvez você pudesse só dessa vez. A linha ficou em silêncio. Ele esperou e lembrei da última vez que ele disse só dessa vez. Foi no meu 65º aniversário. Ele me deu uma caixa embrulhada com laço linda. Dentro um cachecol de cachemire. O recibo ainda estava no fundo. Reconheci a cobrança na minha própria fatura dias depois. Ele usou meu cartão. Desliguei sem dizer uma palavra. Naquela noite, acessei minha conta bancária e fiz uma transferência. Valor: 2.000 Rs. Destinatário Caio Menezes. Linha de memorando. Isso não é para você. É o reembolso do último presente de aniversário que você me deu. Aquele que você pediu que eu pagasse. Então troquei meu número. Na manhã seguinte, encontrei-me com meu advogado. Sentamos à mesa em seu escritório cercados por prateleiras de ordem silenciosa. Ele me entregou a pasta. Esta é a versão atualizada, disse. Sem herdeiros listados, apenas a fundação. Sem espaço para contestação. Perfeito, respondi. Assinei a última página e guardei de volta no envelope. Não chorei, não me enfureci, apenas liberei. Liberei os anos em que me contorci para ser amada. Liberei os jantares esperados, os aniversários pulados, as ligações nunca retornadas. Liberei a versão da maternidade que exigia que eu continuasse sangrando só para provar que ainda me importava.
e quando saí para a rua, o ar de outono trazia um leve traço de sal. Cheguei em casa a tempo de revisar o layout da nova cozinha do abrigo antes que as licenças finais fossem assinadas. A fita era dourada clara, amarrada frouxamente no portão como se sempre tivesse pertencido ali. Uma dúzia de cadeiras enfileirava a calçada. Faixas caseiras tremulavam nas grades da varanda pintadas pelas próprias mulheres. Algumas crianças brincavam perto dos degraus com giz de cera alheias à formalidade. Fiquei ao lado de Lúcia, a assistente social, que uma vez me entregou uma sacola de compras quando eu não podia pagar o almoço durante a escola de arte. Não nos falávamos há anos. Ela chorou quando liguei e pedi que cortasse a fita comigo. 8 mulheres, 3 crianças. Uma casa que já foi minha, mas nunca foi só minha. Um repórter se aproximou enquanto ajustava o microfone. O que te inspirou? Perguntou. Por que essa missão? Não hesitei. Porque a cura merece uma porta, disse, e eu estou construindo uma. A tesoura clicou. Aplausos seguiram quietos e constantes. O tipo de palmas que parecem gratidão, não obrigação. Dentro, o cheiro de pão quente enchia a cozinha. As mulheres tinham assado por dias orgulhosas de servir sua própria celebração. Cada quarto tinha lençóis novos, placas pintadas à mão, fotos de flores recortadas de revistas e emolduradas com fita adesiva. E então a vi lá no fundo. Mais velha agora, com prata nas têmporas, mas a reconheci imediatamente. Enfermeira Clara. Ela sorriu suave e sábia. Achei que era você. Me aproximei e toquei seu braço. Você estava lá, no hospital. Estava lá, sentiu. Você chorava dormindo, mas se segurou. Não soube o que dizer. Você estava lutando, mesmo sem ninguém lá para ver. Eu a abracei. Não por obrigação, mas porque algumas coisas merecem ser vistas. O resto da tarde passou num borrão de mãos apertadas, comida servida nomes aprendidos. Mas quando o sol começou a se pôr, lançando ouro pelos degraus recém-pintados, caminhei pelo perímetro uma última vez. Os canteiros do jardim foram replantados. Tomates, abóboras, sálvia. Uma garota, talvez de 15 anos, segurava um pincel como se fosse algo importante. Ela perguntou: "Posso pintar uma placa para minha porta?" Assenti e juntas escolhemos um pedaço de madeira no galpão. A casa à beira-mar estava quieta novamente. Não silenciosa, mas calma, o tipo de silêncio que você conquista depois de sobreviver ao barulho que nunca pediu. Acordei cedo, peguei a massa da geladeira e assovei lentamente, deixando minhas mãos lembrarem a suavidade. O forno aqueceu a cozinha enquanto o sol da manhã deslizava pelos tacos como mel. Mais tarde, cuidei dos tomates. Eles se adaptaram ao solo melhor do que eu esperava. Coisas teimosas como eu. Ao meio-dia, estava sentada à escrivaninha perto da janela com uma folha de papel à minha frente. Não papel oficial, não legal. Apenas uma página rasgada de um caderno, as bordas levemente curvadas. Minha caneta pairou antes de se mover e as palavras vieram devagar, depois todas de uma vez. Você os deixou ir. Você se deixou crescer e você escolheu viver. Essa foi a única vingança que valia a pena. Não era para Caio, nem para Marina, nem para ninguém daquela vida passada onde o amor vinha com cordas. Era para mim, para a mulher que ficou num leito de hospital e ouviu máquinas em vez de vozes, para a que plantou esperança onde a amargura poderia ter florescido, para a mãe que parou de alcançar mãos que nunca alcançaram de volta. Dobrei a carta e coloquei dentro de uma pasta chamada fechamento. Não a tranquei, apenas a arquivei ao lado dos meus velhos cadernos de esboços e papéis de doação onde pertencia com as coisas que construí, não as que tentaram me quebrar. Lá fora, as ondas estavam mais altas que o usual. O vento carregava sal e o eco de risadas do abrigo na estrada. Saí para a varanda bem quando uma garota de camiseta tie-dye
veio pulando pelo caminho, os cachos saltitando a cada passo. Dona Adelina ela chamou acenando um pincel. Vamos pintar amanhã, sorri. Sim, e dessa vez vamos pintar com luz. Ela riu e correu de volta pelo caminho, gritando para os amigos. Encostei-me na grade da varanda, respirei o ar e vi o céu mudar. Não era mais sobre o que foi tirado, era sobre o que eu escolhi dar.